Olá, amados, graça e paz, Deus abençoe cada um dos amados irmãos aqui. É com muito prazer, com muito privilégio que nós estamos novamente dando continuidade à nossa leitura bíblica anual e eu creio que você está sendo grandemente edificado para a glória de Jesus. Então eu quero aqui te convidar, já dando início, para você enviar aí esse link desse vídeo para várias pessoas conhecidas sua e a gente poder ter mais pessoas aí ouvindo a palavra. Hoje nós vamos dar continuidade no livro de Números, a história linda que nós temos visto do povo de Deus. E o livro de Números, ele é o cumprimento das promessas que Deus havia feito a Abraão lá no Gênesis, que ele levaria a descendência dele à terra prometida. E você vai começar a ver que há uma constante incredulidade com esse povo, né? É uma história tão linda, mas no meio de tantos milagres, você abre esse precedente para entender que muitas das vezes o milagre não transforma a vida das pessoas. Às vezes as pessoas estão muito em busca de milagre, eu quero meu milagre, eu quero a minha bênção, mas nós precisamos de entender, Deus não é só o patrocinador dos milagres. E você vai vendo a história de Gênesis até Números, Deus sempre quis o relacionamento com esse povo e eles sempre ficaram muito amedrontados, porque a mentalidade de escravo, quando ela não é destituída e quando você não coloca um Senhor amoroso como Deus e não tem essa compreensão, você cria essa mentalidade de que Deus é Deus severo. Eles se assustaram com a manifestação da presença de Deus. Então, hoje nós queremos assim mostrar para você algumas características desse homem Moisés. Eu sei que a gente está falando dos livros, que ele foi o autor dos livros, mas olha só, é algo interessante porque esse livro vai mostrar que o próprio Moisés também ficou impedido, né? Não pôde entrar na terra prometida. Ele contemplou ali no Monte Tabor a terra prometida, olhou de longe e ali encerra o círculo de vida dele. Olha só o que diz acerca deste homem. Eu preciso só retroceder contigo um capítulo anterior para nós vermos quem era o Moisés, o condutor, o responsável por esse povo a adentrar a terra prometida. Olha só, Números capítulo 12, versículo 3, a característica de Moisés diz: Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. E você vai ver o cara mais manso da terra não conseguiu entrar justamente porque num dado momento ele ficou um pouco agressivo ali no sentido de que o povo pressionando, o povo reclamando, o povo não tinha maturidade para resolver as questões e sempre buscando para um Moisés, e ele acaba, em vez de tocar na rocha, ele acaba batendo na rocha, a água flui, mas ele acaba quebrando um princípio ali. Números 12, 8 também tem algo interessante ainda sobre a característica do Moisés. Olha só o que ele diz. Deus, falando de Moisés, ele diz: Moisés, meu servo, a quem falo com ele face a face, claramente e não por enigma, pois ele vê a forma como eu sou. Olha que coisa linda. Moisés compreendeu que deveria aproximar. O povo, no entanto, não compreendeu. Quando você vai mais à frente, você começa a ver que esse Moisés, ele tinha realmente tanta intimidade com Deus, mas infelizmente o povo não tinha, com exceção de dois homens, né, Josué e Caleb, que realmente se aprofundaram nessa questão de crescer em Deus. Agora olha só, o texto que nos é permitido nesta meditação de hoje, do Números 13, ele vai falar sobre os espias, né? Como que esses homens foram enviados a espiar ali a terra e como que eles voltam. O número 13, ele fala desses homens que foram enviados, 12 espias, os relatórios, como eles trazem esses relatórios, 2 deles só trazem relatórios positivos e os 10, eles trazem um relatório totalmente negativo, dizendo como que eles se viam, né? Que aos olhos daqueles povo ali, eles se viam como um gafanhoto. E eles acabaram ali sendo repreendidos por esses 2 que são justamente Josué e Caleb. Então, o capítulo 13 e 14, ele vai mostrar esses relatos, a incredulidade do povo e ao comando de Moisés para ir até a terra prometida, e 10 desses que já eram líderes de excelência, mas que trazem um relatório negativo.
Amém? Então, olha só, queridos, eu quero aqui agora continuar com você indo para Eclesiastes, capítulo 9. E você sabe que o autor de Eclesiastes é Salomão. Salomão escreveu 3 livros, ele escreveu Provérbios. Quando ele escreve Provérbios, ele está no afã da sua juventude, no arrobo juvenil. Ele é um moço muito inteligente, ele está cheio de planos, de sonhos, e ele dá conselhos, ele dá orientações, ele dá direção para outros jovens. E quando ele chega em Cantares, que é o Cântico dos Cânticos, ele está apaixonado por uma mulher chamada Sunamita, né? E ali você vai ver uma história muito, muito linda. Só que quando ele chega em Eclesiastes, principalmente no capítulo 9, capítulo 9, do 1 ao 6, olha só, parece que já é um outro homem. Por que que parece ser um outro homem? Na realidade, é que ele já está aqui vivendo aquela crise da maturidade, já chegou aos 40, então ele já está um pouco mais maduro, ele já tem agora não tantos projetos e não tantos sonhos, e as dúvidas começam a surgir. É um tempo assim bem difícil para ele, né? Tão difícil que chega um dado momento, no mesmo livro de Eclesiastes, aonde ele diz assim: eu já não sei mais distinguir entre a alma do homem e do animal, se o animal tem alma, se a alma do animal sobe, se desce, eu não sei mais. E aí ele fica meio que perdido. E aqui no 9:6 ele diz assim, é uma das questões que ele traz, que é a imprevisibilidade, né, da vida. Ele não tem mais a direção exata. Ele diz: amor e ódio, inveja, para ele já não existe mais. Eles estão afastados para sempre de tudo o que se faz debaixo do sol. Aí ele diz no 7, portanto, vá, coma com alegria o seu pão e beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou de tudo que você fez. Olha só, esse homem agora está dizendo: eu construí tantas casas, castelos, tantos sonhos, eu adquiri tantas riquezas, tive tantas mulheres, mas agora uma coisa só eu estou vendo aqui é que vá, coma, beba e se deleite com a mulher da sua mocidade. Ele está dizendo tudo aquilo é vaidade. Tanto que ele começa o livro dizendo tudo é vaidade, 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 diz o pregador. E a palavra vaidade no original aí é vazio, é vazio. Então você começa a entender aqui é um outro Salomão, um pouco mais maduro, um pouco mais pensante, e que no final ele diz para os jovens agora um conselho. Ele diz: jovem, você mantém o teu padrão diante de Deus, não desperdiça teu tempo. É como se ele estivesse dizendo: se eu tivesse que fazer, eu faria diferente, eu gastaria mais tempo com Deus. E falar em chegar ao fim, né, e gastar mais tempo com Deus, esse texto de Mateus, no capítulo 20, do versículo 1 ao 16, que é a nossa meditação também, ele tem uma história interessante, onde o próprio Jesus fala de alguém que sai cedo, logo pela manhã, né, de madrugada, a contratar pessoas. Ele contrata essa primeira turma por 1 denário. Existem três momentos em que o servo, dono da propriedade, sai para contratar. A primeira de madrugada, a segunda às 9 horas, a terceira às 15 e a última às 17, já no final do expediente. E é interessante porque essa parábola, ela vai descrever o tamanho da graça de Deus, ou seja, é algo que só Ele pode descrever isso, porque as pessoas aqui que foram contratadas, elas começam a questionar. O que foi de madrugada disse: eu cheguei mais cedo e agora você vem me dar 1 denário. E aí o dono da fazenda diz: pois é, mas eu te contratei por 1 denário, você quer agora comandar o que eu faço? O que isso fala para mim e para você? Que a graça não pode ser mensurada para um e para outro, ela é a mesma para todos, independente de quem já está há mais tempo, independente de quem chegou ontem e hoje. A graça que faz essa distinção, dizendo: nós recebemos o mesmo valor do sacrifício da cruz do Calvário. Então que Deus te abençoe, fica na paz. Não deixe de curtir esse vídeo, querido, e compartilhar e enviar para os teus amigos, para os teus familiares. Um abraço, Deus abençoe, paz.